bem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, e o versículo 27. O título dessa palavra é Fé para o meio do caminho. O Senhor vai trazer uma porção de fé, um renovo de fé ao seu coração, para você concluir o caminho. Aleluia! Nós somos vencedores, e vencedores aqueles que chegam, cruzam a linha de chegada, eles rompem aquela fita vermelha, aleluia! Então não importa muito a velocidade com que você corre o caminho dos vencedores. Alguns acham que essa corrida é uma corrida de 100 metros rasos, e eles se fadigam e param. Outros já têm revelação que é uma corrida, é uma maratona, durante toda a nossa vida, e às vezes eles correm um pouco mais devagar, para eles não pararem. Eles não param, mas eles continuam avançando. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu uma unção para o profeta, e ele correu mais do que os cavalos. Aleluia! Glória a Deus! E assim também será conosco. Iremos correr sem se fadigar. Diz assim a palavra de Deus: são estas as gerações de Tera, ou Terá, prefiro foneticamente Tera. Tera gerou a Abraão, que antes era Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Presta bem atenção nesse texto agora. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Arão chamava-se Sarai, e de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de, repita comigo, Canaã. Bem forte, Canaã. Aleluia. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. A maioria dos atletas, estava vendo, os alpinistas são aqueles que escalam montanhas, e daí vem a palavra medíocre, junção de 2 palavras, de médio e ocre, que é pedra, que fica no meio da pedra. Geralmente eles não concluem, eles não desistem logo no começo, quando estão cheios de expectativa, de adrenalina, de desejo de cumprir o objetivo, de chegar ao topo. Eles não desistem no começo. Mas também eles não desistem quando já estão chegando 2 ou 3 metros, até mesmo porque o corpo, ele libera e dá uma descarga de adrenalina a mais, que ele rompe com o seu cansaço, e essa adrenalina de chegar, de avançar, faz com que você sente menos dores, seu coração dispara, o bombeamento, ele começa então a liberar mais sangue circulando nas suas veias, e aí você consegue concluir. Mas eles desistem quando eles estão na metade da montanha. A maioria dos casamentos não se separam na lua de mel. É raríssimos casos. Mas também não se separa quando tem as bodas de ouro, 50, 60 anos, e é triste, é trágico, quando já estão nessa idade, tantos anos, passaram problemas juntos, passaram doenças, perdas juntos, e no final de suas vidas separam. É trágico, mas é raro, é difícil. Geralmente eles separam
no meio do caminho. As pessoas não deixam a universidade nos primeiros dias de aula, nem tampouco na formatura, mas sim, eles trancam, param na metade do caminho. Os vencedores são aqueles que concluem, que chegam ao final. A maioria das pessoas elas não param com uma dieta logo no comecinho, porque elas estão motivadas por saúde, por estética, enfim, a perder pesos. Então, elas também não param quando já perderam muitos quilos. Geralmente elas param no meio do caminho. A grande maioria dos cristãos hoje tem parado no meio do caminho. Renunciam à sua fé, entregam células, os anfitriões não querem mais ter as células em suas casas, entregam ministérios, pastores, retrocedem, param na metade do caminho. Quando os problemas e as crises acontecem, perdas, problemas difíceis, quando o desânimo bate à porta, infelizmente, aqueles que não avançam, eles param no meio do caminho. Eu gosto muito de um texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Mas antes é necessário de ter perseverança, porque depois de havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque aquele que há de vir, virá, logo ele virá, breve virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá por meio da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus ama a todos de maneira incondicional, sem acepção de pessoas, mas Deus não tem prazer naqueles que retrocedem e param. Deus sabe separar muito bem o amor à pessoa e não tem prazer na sua obra. Assim como um pai ama o seu filho, mas odeia a doença que está nele, ou odeia a rebeldia, a desobediência, a atitude, e o pai corrige o filho que o ama. Na graça também há disciplina. É até um tema de uma palavra que eu quero pregar quando possível. Há uma disciplina na graça. A Bíblia fala que não desmaieis quando você forem disciplinados, porque o pai disciplina o filho que ama. Então, Deus não tem prazer em retroceder. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, a minha alma não se compraz nele. Mas o texto não termina aqui. Ele termina afirmando para nós: nós, porém, somos o da fé, que avançamos para a conservação da alma. Aleluia! Nós somos o da fé, amém? Nós não paramos, nós avançamos para a conservação da nossa alma. Não são dias de nós pararmos no meio do caminho, de retrocedermos. Quantos têm perdido a visão e voltam ao passado? Quantos destes que não olham mais para o futuro e ver coisas grandes, poderosas, você não se vê sendo usado por Deus, e param no meio do caminho? E a Bíblia nos ensina aqui que Tera saiu da cidade de Ur dos Caldeus com o objetivo o alvo era ir para Canaã. Canaã não é os céus, porque Canaã tem gigantes, Canaã tem guerras, Canaã tem que conquistar uma posse, e no céu não haverá gigantes, e não haverá de tomar posse de nada, nem lutar por coisa alguma. Portanto, Canaã é o propósito de Deus para nossas vidas. Canaã é a satisfação espiritual, é o gozo no espírito, a alegria profunda de ser usado por Deus, de viver os melhores dias da sua vida, servindo ao Senhor, está convicto que está debaixo do propósito de Deus. Eu estou fazendo, é uma pergunta, não responda. Você está fazendo o que Deus chamou para você para fazer?
O que você começou alguns anos atrás, você está ainda fazendo hoje. O que Deus falou ao seu coração há alguns anos, e você tinha convicção plena que essa era a vontade de Deus. Por que mudou? Nosso Deus não muda. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para você completar essa carreira. Aleluia. E você vai completar em nome de Jesus junto comigo. E eu tenho orado por você, para que você não desista. Eu tenho orado por mim, porque eu não quero ficar no meio do caminho. Independente das aflições, independente das perdas, das dificuldades, dos problemas, dos desafios que nós enfrentamos, porque no mundo temos aflições. Eu quero chegar ao final. Eu quero chegar até o final, porque há galardão na perseverança. Hebreus 10 diz, porque é necessidade de perseverança. Porque só depois, já havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a vontade de Deus não é que você pare. A vontade de Deus é que você chegue a Canaã e experimenta dos frutos daquela terra, que você experimenta de alegria plena, de satisfação, e o Senhor colocará debaixo dos seus pés os inimigos. Ele vai te dar coisas poderosas, e você vai colher em vinhas que você não plantou, você vai beber água em poços que você não cavou, e você vai ter moradias, casas que você não construiu. Você crê nisso? Porque essa é a graça de Deus. Está tudo preparado para nós. Enfrentaremos gigantes, desafios, mas a boa notícia é, Ele já nos garantiu a vitória. Já é certo que nós temos a vitória. Já é certo. É igual você que gosta de futebol, talvez alguns, e foi poucos, glória a Deus, talvez não veio por causa do jogo do Cruzeiro. E aí você escolheu vir no culto, e você tem um aparelho que grava o jogo. Você vai dizer, não, eu vou ver o jogo depois. Eu vou no culto, aleluia? Amém? Vencedores não negociam, não substituem. O Senhor é em primeiro lugar. Mas aí ele fica sabendo o placar do jogo. E o placar do jogo, de uma maneira assim, extraordinária, no segundo tempo, próximo de acabar, o seu time favorito virou o placar. Estava de 3-0, e aí ele ganhou de 4-3. Aleluia. E aí você vai ver o jogo que você gosta de ver, como é que foi os gols, os passes, né? Como é que foi o jogo, e você vai ver. Você vai ver ansioso quando vê os times sofrendo gols? Você vai ficar preocupado, ansioso, dizendo assim, vai perder. Você não vai, porque você já sabe o final do placar. Você vai ficar com expectativa de saber qual o momento que vai virar isso. Quem vai ser o primeiro a chutar para o gol e fazer gol? Quem vai ser aqueles que fizeram os gols? Será que foi para os pênaltis? Você vai ficar apenas curioso, porque você já sabe o final. A nossa vida também é assim. Nós já sabemos o final dela. E quando nós sofremos gols contra, quando o time adversário faz gols, ou seja, as perdas, aflições, aparência perda, aparência dificuldade, aparente, você está tendo prejuízo. Em algum momento, Deus vai virar o jogo ao seu favor. E o final nós já sabemos. E só ficamos com a expectativa de dizer, como que o Senhor irá fazer isso? De qual maneira? Não se Ele vai fazer, mas eu quero ver como que Deus vai, qual que é o arranjo de Deus. Porque você já sabe, e porque você sabe, você não fica ansioso nem preocupado. Eu sei do meu futuro, eu vi o meu futuro, eu gostei dele, é para lá que eu estou indo. Quantos querem ir comigo também? Eu já vi lá na frente, já sei. É uma igreja poderosa, grande, avivada, apaixonada, intensa, com os pastores, cheio de líderes, anfitriões, próspera, aleluia. Uma igreja de centenas, uma igreja de milhares. Eu creio nisso e eu sonho. Quantos também creem comigo? Não olhe para trás, não olhe para o passado, olhe para o futuro e não retrocede. Amém? Aleluia. Então Tera saiu com o objetivo de ir para Canaã. Mas sabe o que aconteceu? Ele morreu no meio do caminho. Ele ficou, ele parou. Sonhos frustrados, promessas paradas. A profecia era chegar lá, mas ele parou. Talvez
Tem coisas que estão paradas em sua vida há muito tempo. E o Senhor vai retomar elas hoje em nome de Jesus. O Senhor vai retomar o seu ministério. Você vai começar a caminhar novamente, a sonhar novamente. Você vai começar a ter visões grandes, profundas. Você vai começar a prosperar de novo, avançar de novo, os seus filhos servindo ao Senhor. Deus vai renovar as suas forças, vai tirar o cansaço, vai abrir os seus olhos, vai te dar um ânimo novo, uma unção fresca para avançar, uma unção que quebra o jugo em nome de Jesus. Porque temos fé para iniciar, ficamos motivados, vemos algo. Eu gosto muito quando uma história de um homem, ele pega uma lebre, pega o seu melhor cão de caça, segura a lebre, o cão cheira vil, ele solta a lebre e passa alguns segundos, ele solta o cão e o cão vai correndo em direção, enquanto não alcançar e não para. Só que alguns veem o latido do cachorro, a correria, a agitação, e eles passam a correr atrás do cachorro, mas eles não viram nada. Aqueles que não viu, quando eles cansarem, eles vão parar, porque ele está apenas acompanhando algumas pessoas, está correndo porque outros estão correndo também. Mas aqueles que viram, ele não para enquanto não alcançar. Talvez você tenha parado, é porque você não viu ainda o seu futuro. E quando você vê-lo, quando queimar no seu coração, você não vai parar enquanto não alcançar. Não seja aqueles que correm porque outros estão correndo também. Seja aqueles que correm porque você viu algo. Você viu a glória de Deus, você viu o seu futuro, e ele está descrito na palavra, ele já foi revelado na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. O mesmo Deus tirou de Ur dos caldeus, que é o mundo, e vai te levar até Canaã também, que é o lugar da promessa. O nosso Deus, Ele é o alfa, mas também Ele é o ômega. Ele é o início, mas Ele é o fim. É o Deus que começa, é o Deus que termina. É o Deus de Gênesis, mas também é o Deus de Apocalipse, que terminou, concluiu. E Ele está morando em você. Você também pode concluir e terminar a carreira que foi proposta. Se você for observar a partir do capítulo 12, não fala mais nada de Tera. Começou com outro. Ninguém é insubstituível. Se alguém se alguém parou ali sua liderança, o Senhor substitui logo, rapidamente. Se alguém parou no meio do caminho, o Senhor levanta outro. A obra de Deus ela é imparável. Eu quero que Ele faça comigo, e eu quero que Ele faça com você também. Aleluia. Portanto, você não vai parar. Se você parou em algum momento, você vai retomar em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, avivado, apaixonado. Clame ao Senhor por isso. Talvez você não viu nada, você não tem mais visão, mas fala para Ele: Senhor, eu quero ver, eu quero continuar, eu quero avançar. Peça ao Senhor, Ele fará isso no seu coração hoje. Restauração ministerial, restauração dos dons espirituais. Tera conformou com Arã. Arã tem dois problemas. Para alguns é o lugar da dor, para outros é o lugar da prosperidade. É dinâmico. Alguns param porque encontrou em Arã pode ser lugar de dor para alguém, e por isso ele para. Fica preso na angústia, na dor, no sofrimento, no prejuízo, remoendo o passado. Quero dizer para você, o luto ele tem prazo de validade, assim como a noite também tem. Amém? Alguns mais, outros menos. Cada um segundo a fé, a unção, a graça de Deus, o poder de Deus. Mas o tempo de ficar parado acabou. Arã é só um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência, de moradia. Apenas você passa por lá. É um momento de aflição, é um momento de perda, é um momento de angústia, é um momento de dificuldades. Para Tera foi dor. Lembra que o seu filho de Tera, ele tinha 3.
2 mulheres e um homem. O seu filho chamava Arã. Ele morreu onde? Em Ur dos Caldeus. Ele morreu no começo do chamado, da promessa. Mas ele chegou numa cidade que tinha o nome do seu filho. A cidade era Arã. Arã era a lembrança da dor. Arã era o lugar que toca na ferida. Arã era a cidade que ele parou nas suas emoções, nas suas angústias, nas suas aflições. Ele parou por ali. Quantas pessoas têm perdido seus entes queridos na pandemia? Quantas pessoas têm perdido dinheiro na pandemia? Fecharam suas empresas porque não pôde abri-las? Quantas pessoas têm perdido sonhos, projetos, prejuízos, filhos, famílias? Todos nós, em algum momento, se você não teve, glória a Deus por isso, aleluia. Alguns da pandemia, outros fora, como o meu caso, tivemos perdas dolorosas, mas Arã não é o nosso lugar, a angústia não é o nosso lugar. Ficar vivendo somente à noite não é para nós. A alegria logo vem pela manhã. Eu quero dizer para você, já amanheceu na sua vida em nome de Jesus. Já amanheceu em nossas vidas. O Senhor vai inundar o seu coração de alegria, de vigor, de refrigério. Você crê nisso? Aleluia. Não se conforme na metade da bênção, na metade da promessa, na metade do chamado. Como diz a palavra medíocre, médio e ocre, pedra. Os alpinistas usam muito isso, ficar no meio da montanha. Não fique no meio. O Senhor quer te levar até o topo, lugares altos. Você crê nisso? Na sua empresa, na sua família, no ministério, Ele vai cumprir o chamado sobre a sua vida. Aqueles que almejam chegar ao topo, eles não podem se conformar. A sua posição atual não é o seu destino final. Não chegou no fim ainda. Há coisas maravilhosas, grandes, que você não consegue nem mensurar em vida para você. Não importa a sua idade, você vai viver isso ainda este ano. E muito em breve você vai experimentar de renovo, de gozo, de vida, de poder. Não faça lugar de trânsito, passagem, residência permanente. Todos nós por um dia passamos por Arã, ou lugar de prosperidade, como foi Abraão, ou lugar de dor, como foi para Tera. O objetivo é chegar na terra prometida. Eu estou almejando coisas grandes, coisas profundas, e eu creio que o Senhor vai nos levar rapidamente a experimentar de um grande crescimento. Olha, Gênesis 12:1 diz assim: Ora, disse ao Senhor Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Há uma promessa para você. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que acresceram em Arã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. A diferença de Tera para Abraão, nós somos filhos de Abraão, amém? Diz a palavra que nós vamos chegar também. Nós vamos chegar no final. Nós vamos experimentar o que o Senhor tem para nós. Abraão passou por mesma coisa que seu pai passou. O mesmo caminho, só que o seu pai parou. Parou no lugar da dor. Abraão continuou avançando. Abraão continuou, Abraão não se conformou. Siga adiante, continue. Talvez alguns se conformaram porque prosperou, tem mais prosperidade. Se você
está num lugar que está muito bom, eu digo para você, tem um lugar ainda muito melhor, tem um lugar melhor para você, tem um lugar mais profundo, tem um lugar mais próspero, de alegria, de provisão. Ouse a olhar os seus olhos e ver coisas grandes, profundas e ocultas que o Senhor vai te revelar. A sua terra prometida nunca será um lugar de conforto. Nós somos assim, Deus não vai te privar de processos. Deus não vai nos privar de desafios. Deus não vai nos privar de perdas, de aflições. Mas a promessa é que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E nele nós somos mais que vencedores. E nele nós somos imparáveis. Nele nós avançamos e concluímos. Abraão eliminou todas as desculpas. Ele entendeu o tempo da sua visitação. Duas coisas que você não pode ter: dar desculpas e ter resultados. Você pode até dar desculpa, mas não terá resultado. Quem dá desculpas, ele culpa o outro, ele culpa alguém, ele se isenta da responsabilidade, ele entra num sentimento de incapacidade, de coitado. Sempre a culpa é do outro, é do governo, é porque o outro não fez, é porque meu pai errou. Abraão poderia usar essa desculpa: meu pai parou, também vou parar. Meu pai não continuou. Mas Abraão, ele avançou em fé. Abraão avançou em fé. Você não pode dar desculpa e ter resultados. Quem dá desculpa, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Quem quer, ele dá um jeito. Ele ora, ele crê, ele pergunta, ele pede, ele avança. Mas quem não quer, dá uma desculpa. E a maioria delas são, como diz, esfarrapadas, né? Desculpas absurdas. Vencedores não dão desculpas. Vencedores entendem as aflições e eles continuam avançando. Nós não estaríamos aqui hoje se Deus não tivesse algo poderoso para nós. Você crê nisso? Gênesis 15, versículo 5, diz assim: então conduziu até fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a sua posteridade. Assim também será sobre a sua vida, de maneira poderosa. Olhe para o céu e veja coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua casa. Tenha revelação, veja, enxergue. Mais uma vez eu afirmo, muitos têm parado é porque não têm visto, perderam a visão, perderam a revelação do que é ser uma liderança, da graça, da oportunidade de responder a Deus, do privilégio de fazermos parte, de respondermos ao chamado. Não há nada mais poderoso, extraordinário do que isso. Não há nada mais nobre deste mundo. Uma vez ofereceu para Billy Graham um cargo de presidência. Ele era um dos maiores conselheiros dos presidentes dos Estados Unidos. Ele respondeu a um jornalista: não vou me rebaixar. Voltou, aleluia. Ser embaixador de Cristo está além de qualquer outra coisa. Responde ao chamado de Deus para a sua vida. E já estou terminando. Renovando o seu ministério, ampliando a sua tenda, ampliando a sua visão, amém? Olhe para as estrelas, veja coisas extraordinárias. Deus, Ele diz para você: eu tenho mais para você. Não se conforme com Arã, não pare, não retroceda. Não desanime, não afaste do Evangelho, não volte para o mundo, não volte para as coisas do mundo.
Amém? Jovens, avancem. O Senhor escolheu porque vocês são fortes e têm vencido o maligno e têm vencido o mundo. O mundo é o seu maior inimigo, o mundo é o que mais te atrai. Vence as más amizades, vence as circunstâncias. Decida hoje, em nome de Jesus, continuar crescendo, continuar avançando. Tenha visão, amplie. Gênesis 21, versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque. Abraão não precisou apenas de fé, Abraão precisou também de paciência. Foram 25 anos. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou, quando Deus fez a promessa. Isaque nasceu quando ele tinha 100. Nós precisamos de perseverança também. Precisamos de paciência. E a perseverança, ela é um grande teste em nossas vidas. Para alguns demoram mais. Eu quero dizer para você, quanto mais alto o Senhor for te levantar, mais profundo vai ser o alicerce, mais demorado vai ser o trabalho. Talvez você está dizendo, está demorando demais, já passou tantos anos. Quando eu olho para a minha vida e algumas coisas estão demorando, eu me alegro, porque Deus já falou comigo muitas vezes. É porque o Senhor quer colocar em lugares altos, lugares grandes, e para isso Ele tem que trabalhar profundo. Temos que escavar profundo para que a obra seja grande, para que construa muitos andares, aleluia. Talvez está demorando na sua vida, é porque é grande o seu ministério, é grande o seu chamado, é grande a obra que Deus tem sobre a sua vida. Assim também foram com muitos homens de Deus. José teve que esperar 13 anos para assumir o trono. Davi teve que esperar 17 anos, desde o dia que Samuel o chamou lá das ovelhas. O seu pai nem quis chamá-lo para a reunião. Samuel mandou chamá-lo. Desde então, 17 anos se passaram para ele ser rei. O dia da unção, do chamado, o dia dele assumir, 17 anos. Abraão esperou 25 anos. Moisés esperou 40 anos. Quando Deus falou que ele libertaria o povo de Israel que estava no Egito. 40 anos. Quanto maior o sonho, maior a paciência, maior a perseverança. Não fique no lugar da dor. Não fique no lugar. Se você perdeu um ente querido, quero dizer para você, o luto, ele tem prazo de validade. O que vai ficar é a saudade. O Senhor vai te renovar as suas forças e você não vai parar no meio do caminho. Você vai perseverar. Você vai avançar. Quando avançamos, quando pulamos um obstáculo, vencemos os obstáculos, nos tornamos mais fortes. O Senhor acrescenta unção em nossas vidas. Damos respostas a Deus. Já viu que algumas pessoas, quando você passa por momentos difíceis, alguns olham para você, talvez ele não diz nada, mas você percebe, você sente. Alguns talvez dizem, ele não vai conseguir avançar, ele vai parar. Acho que dessa vez ele vai dar um tempo, ele vai parar, ele vai retroceder. O diabo também fala a mesma coisa. Ele vai parar, ele vai retroceder, dessa vez não dá mais, dessa vez ele para. Aí você envergonha o diabo, aí você vence, aí você avança, e você talvez, por mais que você caiu, você levanta, sacode a poeira e continua avançando. E você diz, Arã não é o meu lugar é Canaã. E é para lá que eu estou indo. Quantos estão indo comigo também? Amém. Decida hoje, repita comigo, falei, eu não vou ficar no lugar da dor. Eu vou ficar em Canaã. Eu vou perseverar. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A noite tem prazo de validade, e o choro dura pouco. E olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Está difícil, chore mesmo. Chore no Senhor, mas Ele enxuga os seus olhos.
Enquanto nós cantamos um cântico, apresente a eles as suas ansiedades, os seus medos. Fala para ele as suas dores. Se você está muito bem, como Abraão estava em Harã, mesmo na dor, é tempo de nós avançarmos. Não pare, continue avançando, continue crescendo, continue rompendo as dificuldades em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e ore ao Senhor nesta noite. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu não vou parar. Senhor, eu não vou retroceder. Sabe, é de doer o coração. Pessoas que começaram bem, porque não importa como você começa, importa como você termina. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Não importa como você começa, importa como você vai terminar. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar. Não queira terminar em Harã. Não queira morrer em Harã. Enterrar os seus sonhos, os seus projetos, enterrar o seu ministério. Não enterre em Harã. Continue crescendo. Talvez se você está desanimado, você não tem mais aquela comunhão com o Senhor, você não ora e não adora como antes, mesmo vindo aos cultos, mas você parou na sua vida espiritual, apenas abraçou uma religião e por costume continua indo numa célula, num culto, mas o coração não arde mais, os olhos não são mais molhados, não tem mais visão, não tem mais suspiro pelo Senhor, não tem mais paixão pela obra e pelo Evangelho. Apenas um corpo frio que continua sendo arrastado. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar com o coração em chamas. Eu quero voltar a ter olhos molhados. Eu quero voltar, Senhor, à essência da adoração. Eu quero voltar à intimidade. Eu quero lembrar de onde eu caí e continuar agora, e levantar e continuar. Eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor. Fala para Ele nesta noite. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus.